Seja bem-vindo, meu amigo, mais um encontro aqui falando sobre o nosso ciclo de estudos. Estamos trabalhando com a medicina legal, falando sobre asfixiologia. Estamos no nosso quarto encontro falando sobre asfixias por constrição cervical, tá certo? Então, como eu coloco aí na tua tela, tá na tua tela aí, estávamos na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro, falando sobre o enforcamento. A gente abordava o quê? A gente abordou o conceito de enforcamento, espécies, falamos sobre enforcamento típico, atípico, completo, incompleto, falamos sobre as várias peculiaridades que denotam, que trazem uma certeza, uma lesão com assinatura ao enforcamento, falamos isso tudo. E, por fim, fechamos o enforcamento e ficamos pendentes para, um segundo momento, que é o momento de hoje, abordarmos o estrangulamento e a esganadura. Então, esse é o contexto da nossa aula de hoje. Nós vamos fechar as asfixias por constrição cervical, que é o ponto em comum dessas três espécies de asfixia. O enforcamento, que é quando eu tenho um dispositivo composto de um laço, um nó e um ponto de suspensão, em que esse laço ele é acionado pelo próprio peso da vítima. Vimos isso na nossa última aula. Temos o estrangulamento, que quando nós continuamos tendo um dispositivo de suspensão, um laço e um nó, um ponto de suspensão, um laço e um nó, só que esse laço ele é acionado por peso diverso da vítima. E por fim nós temos a esganadura, que é quando nós não possuímos um laço, não possuímos um dispositivo estruturado nesses moldes, e na realidade a constrição cervical ela é realizada com as mãos, tá certo? E qual o ponto, isso nós vimos na aula passada, mas qual o ponto em comum também dessas três modalidades de asfixia? Os aspectos em comum é o mecanismo de morte, a atuação do mecanismo de morte, ela vai levar em consideração três fatores. Vimos isso na nossa última aula. É importante você ter essa noção, O enforcamento, a esganadura e o estrangulamento, eles não atuam exclusivamente com base em fatores respiratórios, ou seja, no impedimento do acesso ao ar à árvore respiratória. Na realidade, esse é um dos fatores. Nós temos ainda fatores vasculares, e temos também fatores nervosos. Então, essas três modalidades de asfixia, enforcamento, estrangulamento e esganadura, elas interagem com esses três fatores que irão acarretar a morte. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos efetivamente falar sobre o conceito do estrangulamento. Conceito esse que eu já antecipei na aula passada, já antecipei agora, mas que de forma bem didática, nessa metodologia que eu venho adotando aqui com vocês, a gente vai ver, não tem problema nenhum. Então, forma de asfixia em que a constrição do pescoço é feita por um laço acionado por força diversa do peso da vítima. Nós veremos daqui a pouquinho, no final da nossa aula de hoje, que existem algumas modalidades de asfixia por constrição cervical que elas ficam no meio termo, numa zona cinzenta, num limbo conceitual. Por exemplo, um estrangulamento estilo gravata, muito conhecido lá nas artes marciais, no jiu-jitsu, um estrangulamento realizado com o braço e com o antebraço. Isso seria, entre aspas, um estrangulamento, isso seria uma esganadura. A gente vai ver isso mais à frente, um conceito técnico, tá? Mas, em geral, tecnicamente, para eu ter estrangulamento, eu preciso ter um laço acionado por força diversa do peso da vítima, tá? Lembrando que o estrangulamento, como qualquer outra modalidade de asfixia, costuma apresentar os sinais gerais que nós estudamos lá na primeira aula, petequias, congestão polivisceral, todos os sinais gerais
aqui edema pulmonar, todos os sinais gerais que nós estudamos na nossa primeira aula. Porém, o estrangulamento, essa presença desses sinais, ela é mais frequente, né? Os sinais gerais de asfixia, que inclusive nós vimos que não são sinais patognomônicos, ou seja, eles podem aparecer em outras modalidades de causa-morte, inclusive causas mortes naturais, tá certo? O estrangulamento ele ficou muito conhecido na época do Império Romano. Eu coloco isso na tua tela aí agora para você. Ele foi muito conhecido porque ele era uma forma de suplício, né? Era o suplício por estrangulamento. Foi muito utilizado no Império Romano, também foi muito utilizado na Espanha como uma forma de execução judicial, né? Uma forma conhecida como garrote vil. Tá certo? Garrote vil. Então é uma modalidade de estrangulamento em que há a constrição do pescoço. Nessa espécie, o garrote vil, né, vou jogar aí na tua tela, embora não seja um laço, mas é um dispositivo que vai gerar essa constrição cervical, tá? Fazendo com que a pessoa venha a falecer não somente em decorrência de aspectos respiratórios, mas também de aspectos nervosos e de aspectos circulatórios. Tá certo? Então você tem um exemplo aí. As provas de medicina legal, o examinador ele gosta de trabalhar com esses exemplos práticos. Por isso que sempre que possível eu trago eles para você, né? Porque às vezes é um exemplo que pode parecer bobo, pode parecer um exemplo simplório, mas na realidade será um exemplo que vai ali direcionar a resposta na hora da questão da prova, tá certo? Então vamos lá, como nós gastamos, na realidade ganhamos bastante tempo, avançamos bastante lá no estudo do enforcamento, né, fica mais fácil a gente trabalhar agora o diagnóstico diferencial no estrangulamento, né, porque a gente na realidade já esgotou esse tema no enforcamento e aí fica muito mais fácil a abordagem aqui no estrangulamento, tá certo? Então vamos lá. Diagnóstico diferencial, né? O que eu devo levar em consideração ou quais os aspectos médicos legais que eu devo levar em consideração para, né, determinar com uma mínima probabilidade de certeza de que aquela pessoa faleceu de estrangulamento e não de outra causa-morte, né? Uma causa-morte médica legal e não de outra causa-morte. Tá certo? Quais são as considerações? Novamente, a gente vai se basear, né, em aspectos da perinecroscopia, porém o mais importante será, tal qual lá no enforcamento, os aspectos do sulco produzido pelo dispositivo que irá produzir, né, que irá resultar com essa morte, que é o dispositivo de suspensão, a alça, o nó. Tá certo? Então vamos lá, vamos começar a fazer essa abordagem, sempre traçando um paralelo com o enforcamento. Primeiro, o sulco situa-se topograficamente, né, na laringe. Então a topografia dele é na laringe, ou entre a laringe e o chamado osso ióide, um pouquinho mais abaixo do sulco do enforcamento. Então tem essa ideia inicial de que o sulco do estrangulamento ele será sempre um pouco mais abaixo do sulco do enforcamento, por uma razão óbvia natural. O ponto de suspensão, muitas das vezes, o ponto de suspensão, na maioria das vezes, estará no enforcamento muito mais acima. E a própria peculiaridade do nó, você tem um enforcamento típico ou um enforcamento atípico, a própria peculiaridade do nó denotará isso. Tá? Então, fique esperto com essa questão topográfica, que é primeiro aspecto a se diferenciar. Lá na aula de enforcamento, né, você deve se lembrar que a topografia do sulco do enforcado é acima da cartilagem tireoidica. Tá? Acima da cartilagem tireoidica. O que é a cartilagem tireoidica? A gente fica falando essas expressões médicas, né, de anatomia. A cartilagem tireoidica é isso aqui, é o gogó. É essa cartilagem que protege, que tem a finalidade de proteger
as cordas vocais contra cotoveladas, contra qualquer tipo de impacto que venha a lesionar. Essa é a cartilagem tireoidica. O osso hioide, que está aí na sua tela, ele é um osso que fica, não dá para perceber visualmente, mas ele é um osso que ele fica acima da cartilagem tireoide. Tá? Então observa que eu vou ter o sulco do estrangulamento, né, topograficamente ou na laringe ou acima, né, um pouquinho mais acima, ali próximo ao ocioide, embora um pouquinho, topograficamente, um pouquinho mais abaixo do sulco do enforcado. Tá certo? A direção do sulco do estrangulamento. O sulco do estrangulamento, ele tem uma direção horizontal. Isso é importantíssimo, tá? É bem típico, é bem patognomônico, é uma lesão com assinatura, porque lá no enforcado, né, o sulco, você sabe, já estudou isso comigo, ele terá uma direção oblíqua. Tá? Uma direção oblíqua em relação ao queixo, em relação ao pescoço, e ascendente, né, da alça para o nó. Sempre ascendente da alça para o nó. No sulco do enforcado, do estrangulado, não. Ele será sempre horizontal. Tá certo? Por uma razão óbvia, né? Se eu estou acionando isso por peso diverso da vítima, né, naturalmente que esse sulco ele fique num plano horizontal. O sulco ele terá profundidade, ou seja, agora eu estou falando da profundidade, né? Eu vou até sublinhar aqui para você, vou trazer para cá, ó, porque nesse item 1 nós falamos sobre a topografia. E é importante você fazer isso no teu fichamento, tá? O teu estudo, ele deve levar em consideração o tipo de prova. Se você está estudando para uma prova só objetiva, é muito mais fácil. Se você está estudando para uma prova discursiva, você vai ter que ter um caderno para fazer esse fichamento, para se lembrar disso numa revisão. Se você está estudando para uma prova oral, também terá que ter um caderno, tá certo? Você tem então a topografia, você tem o elemento direção, você terá também um elemento profundidade. O sulco do estrangulado, do estrangulamento, ele apresentará uma profundidade regular, uniforme e pouco acentuada. Tá? Isso também é muito importante porque, diferentemente do sulco do enforcado, em especial do enforcado completo e típico, do enforcamento completo e típico. Lembra o enforcamento típico? Aquele que o nó está na nuca e a alça está aqui na face anterior, na parte anterior do pescoço e não posterior. Tá? Então, nesse tipo de enforcado, o nó, ou melhor, o sulco, ele apresentará uma profundidade variável, né, interrompendo-se ou superficializando-se próximo ao nó. Tá certo? Então aqui no sulco do estrangulado não, a profundidade é regular, uniforme e pouco acentuada. Completamente diferente do diagnóstico diferencial do enforcado. Completamente diferente. Por sua vez, eu terei um sulco normalmente, quanto à profundidade, completo, com largura semelhante à do material do laço, podendo ser um pouco maior se houver o deslizamento. Tá certo? Nenhuma peculiaridade maior de profundidade, nada. O fundo do sulco pode apresentar escoriações pardo-avermelhadas, ou seja, quanto à presença ou não de escoriações, eu terei, posso ter uma escoriação pardo-avermelhada quando o laço for de material áspero. Essa consideração nós fizemos também lá no sulco do estrangulado, ou do enforcado, me desculpa. Isso é mais em decorrência não do tipo de asfixia por constrição cervical, mas sim por o quê? Pelo material que o laço é feito. Se eu tenho um material com laço áspero, isso gera uma escoriação, gerará muitas vezes
uma coloração pardo-avermelhada, né? Se houver luta no estrangulado e também no enforcado, a vítima pode reagir, pode apresentar hesitação, né? Isso demonstrará, isso será caracterizado muitas vezes por essa peculiaridade aqui, que é o arrancamento da epiderme. Tá certo? Arrancamento da epiderme. Excepcionalmente, o sulco ele encontra-se apergaminhado. Esse é um ponto também diferencial, né? No estrangulamento, o apergaminhamento da pele do pescoço, ali no sulco, ele é excepcional. Lá no estrangulamento, ele é frequente. Quase sempre o sulco se apresentará apergaminhado, quase sempre, né? Isso é muito importante você ter essa peculiaridade. Então, quanto à causa-morte, quanto à causa jurídica da morte, quais seriam as peculiaridades do estrangulamento, né? Então vamos lá, vamos ver essa causa jurídica da morte no estrangulamento. Na ordem, as causas mais comuns são homicídio, suicídio, que são causas com pouca incidência, são raras, né? O suicídio e o acidente também ele é bem raro. Lembrando que lá no enforcamento nós temos como a primeira causa-morte, né, o homicídio, segundo o suicídio, ou segundo o acidente, o suicídio também ali junto com uma probabilidade comum. Então aqui a peculiaridade não é essa, né? A peculiaridade é o quê? Quais seriam essas hipóteses, né, de acidente? A doutrina ela cita algumas hipóteses de acidente no estrangulamento. São chamados estrangulamentos acidentais autoeróticos, né? Então, não sei se você sabe, mas a diminuição do oxigênio ela pode gerar uma excitação, um furor, né? Ela pode gerar, e isso para algumas pessoas é uma prática de autoerotismo, né? Então você pode ter tanto essa incidência numa hipótese acidental, né? Práticas denotam sinais de práticas masturbatórias, né? Denotam a perinecroscopia, vai diagnosticar um dispositivo que possa provocar uma asfixia controlada. Tá? Então você vai encontrar também na perinecroscopia, né, no local do fato, a presença de farto material pornográfico. Então o que vai denotar se esse estrangulamento ele foi acidental ou não nessa hipótese, né, de acidentes autoeróticos será a perinecroscopia. Tá certo? Será a perinecroscopia. Normalmente você vai observar o cadáver, tá desnudo, né? Você encontra material pornográfico à volta, o dispositivo de estrangulamento ele é construído para que ocorra uma asfixia controlada, mas em algum momento a pessoa perde a consciência e não consegue desatar o dispositivo, gerando aí uma hipótese de morte acidental. Tá? Então bem interessante isso, por quê? Porque isso pode cair na sua prova. Qual a modalidade de asfixia por constrição cervical que pode ter como causa a morte uma hipótese acidental autoerótica? Olha, uma típica questão de prova objetiva. Típica questão de prova objetiva, tá certo? Então, visto isso, vamos avançar. Vamos falar um pouquinho agora sobre a esganadura. Para a gente poder caminhar aí para fechar efetivamente as asfixias por constrição cervical. Tá certo, meu amigo? Então vamos lá. A esganadura, um conceito para você, jogo na tua tela, forma de asfixia em que a constrição do pescoço é feita pelas próprias mãos, né? É o que alguns doutrinadores clássicos falarão de asfixia, ou melhor, de estrangulamento com as mãos, né? Entre aspas. Por quê? Porque na realidade não é um estrangulamento, é uma esganadura. Então esse estrangulamento com as mãos nada mais é do que uma esganadura. E aí vem algumas perguntas que eu suscito para vocês, são perguntas duvidosas. A constrição do pescoço feita com os membros superiores, né? A gravata, por exemplo, o mata-leão,
né? Ou mesmo constrições feitas lá nas artes marciais, jiu-jitsu, judô, em que a pressão ela é exercida pela gola do kimono. Você está observando que você está numa zona cinzenta? Né? Você pode pensar assim, Montes, constrição feita com os membros superiores, né, estilo gravata, ela se aproxima mais da esganadura, porque na esganadura eu não tenho um dispositivo de um laço, né, um dispositivo para poder fazer essa constrição. Porém, já na hipótese de baixo, em que eu faço, né, a constrição com a gola do kimono, já se assemelha mais, né, à modalidade anterior que a gente estava estudando, que é o estrangulamento. E aí, chegar numa prova, eu faço o quê? Não faz, porque na realidade a doutrina, né, ela vacila, né, ela é incerta. Alguns tipificando, né, essa modalidade de asfixia como estrangulamento, outros citando como esganadura. Tá certo? Eu só estou te trazendo esse problema, pode ser que numa prova oral te perguntem, pode ser que numa prova discursiva seja apresentada essa questão para você, tá certo? Aspectos médico-legais da esganadura. Aspectos médicos legais, né? Então, a esganadura ela é bem específica, né? E por ser muito específica, ela cai muito em prova. Fica muito esperto com a esganadura. Há a necessidade de que haja uma grande superioridade de forças para a ocorrência da esganadura, né? Então, com isso, eu tenho que observar uma disparidade entre vítima e autor, né? Normalmente eu terei vítimas, vou trazer para cá, ó, terei vítimas crianças ou idosas, tá? Para que ocorra efetivamente a esganadura e tenha essa superioridade de força, vítimas crianças ou idosas. Não sendo vítimas crianças ou idosas, admite-se, né, a doutrina médica legal, vítimas sem consciência, entorpecidas, anestesiadas. Tá? E nessa hipótese, já que a vítima não pode reagir, não pode oferecer uma resistência, não há nada que impeça a ocorrência da esganadura. Ou não sendo vítima criança nem idosa, não sendo vítima entorpecida, anestesiada, sem consciência, eu tenho que ter uma pluralidade de agressores. Para que um ou dois ou mais agressores contenham a vítima e um terceiro, um quarto vá fazer a constrição cervical com as mãos, tá certo? Perinecroscopia. Normalmente eu terei um local do fato desalinhado, né? Por quê? Em decorrência da própria resistência da vítima, da luta, da reação, né? E em decorrência dessa luta, dessa reação, você localizará no corpo da vítima as chamadas lesões de defesa, que você vai estudar comigo em traumatologia se você fizer e fará o ciclo de estudos de traumatologia, né? A traumatologia é o tema número 1 de medicina legal. Fique esperto, fique esperto. Lesões de defesa, lesões no braço, no antebraço, na mão, né? Então você vai observar esse tipo de lesões no corpo da vítima, o que denota que ela reagiu, que ela ofereceu resistência. Só não achará, né, essas peculiaridades aqui se a vítima estiver o quê? Estiver, óbvio, entorpecida. Tá certo? Se ela estiver entorpecida. Você poderá e deverá achar equimoses e escoriações no pescoço da vítima, tá? Então, presença de equimoses e escoriações no pescoço da vítima, muitas vezes patognomônicas, lesões de assinatura que denotam, né, em formatos de unha. Ou seja, a pessoa vai fazer a constrição cervical, acaba arranhando, o que pode efetivamente, até num exame pericial, numa coleta de DNA, nas unhas do agressor, denotar, né, a presença de vestígios de DNA da vítima, né? Então essas equimoses no pescoço, essas escoriações, elas têm um nome específico, são chamados estigmas ungueais. A presença de estigmas ungueais, que são as escoriações deixadas pelas unhas do agressor, né, é um sinal patognomônico.
é um sinal específico, é a chamada lesão com assinatura, tá certo? Então fique esperto nesse ponto, por quê? Porque isso que cai em prova, meu amigo. Não adianta você ficar lendo, é óbvio que tem que ler, mas não pode fazer só isso. Pegar um livro médico legal, um atlas, um livro de medicina, ler de cabo a rabo o livro. Vai chegar na prova, tu não tem como, tu não consegue decorar 900 folhas, 1000 folhas. Tá? Então você tem que ir direto no ponto, acertar o alvo, ver o que interessa. E o que interessa é o que cai em prova. E como é que eu sei o que cai em prova? Porque eu tenho uma bateria de questões, temáticas, mais de 2.000 questões de medicina legal que eu levantei, durante a minha pesquisa, mais de 2.000 questões, e eu fiz um levantamento, fiz uma pesquisa e vi que o que cai em asfixia é isso, o que cai em traumatologia é isso, o que cai em identificação é isso, e é isso que eu estou montando para você nesse material. Então vamos lá, vamos avançar aspectos médicos legais. A esganadura, ela, entre essas modalidades ou espécies de asfixia que se realizam pela constrição cervical, ela é a forma ou ela é a modalidade que mais apresenta fraturas nos elementos do plano visceral do pescoço, em decorrência da pressão que o agressor exerce com as mãos, muitas vezes projetando o seu próprio corpo contra o plano do pescoço. Então a laringe ela será um órgão mais atingido, são os aspectos referentes às lesões, tá certo? E um ponto aqui que é o ponto alto da nossa esganadura, que é a pegadinha da causa jurídica da morte. Pelas peculiaridades da esganadura, você já deve ter se ligado que não tem como a esganadura ocorrer de forma acidental nem suicídio. Você não pode se suicidar se esganando e nem acidentalmente se esganar. O que torna a esganadura essa peculiaridade, porque se eu observar desalinho do local, estigmas ungueais, marcas, escoriações, eu já posso deduzir ali que eu tenho um local de morte criminosa, tá certo? Por esganadura. Tem um local de morte criminosa por esganadura. Não é possível haver esganadura suicida nem acidental. Joguei isso aí para você. Por quê? Porque isso aqui não cai em prova, isso despenca nas provas de medicina legal. E aí o aluno ele fica ali vacilando, ele não sabe se está certo, se está errado, muitas vezes ele fica ali, será que dá? Ele vai tentar se esganar no meio da prova, aí já está reprovado no psicotécnico, o cara está te olhando ali, tu fazendo a prova e tentando se esganar, pô, será que dá? Será que não dá? Aí já ficou reprovado no psicotécnico. Se passar na prova, já vai ter uma anotaçãozinha ali, tá? Então, óbvio, no sufoco tu vai tentar fazer, mas esse tempo que tu perdeu, ficou pensando, pô, será que dá para esganar acidentalmente? Não dá e tal? Acabou, Tu já perdeu essa questão e já perdeu as duas próximas, porque tu não vai ter tempo para responder, Tu pega uma prova aí com 100 questões, 5 horas de prova, tu vai ter ali 2 minutos mais ou menos para responder cada questão, meu amigo. Não tem como, é papum, ou sabe ou não sabe, tá certo? Então, eu estou te trazendo esse conteúdo já mastigado, que é para facilitar a tua caminhada. Legal? Então, esganadura a gente fechou. Fechamos a esganadura, viu que é bem mais fácil, bem mais tranquilo, porque a gente já preparou o terreno na aula anterior. A aula de hoje ela vai ser encerrada um pouquinho antes. Na nossa próxima aula, no nosso 5º encontro, a gente vai falar sobre as asfixias por modificação do meio ambiente, dentre as quais a grande vedete ali será o afogamento, óbvio, das asfixias mais importantes. Nós temos o afogamento, nós temos na aula de hoje, na aula anterior, o estrangulamento, o enforcamento, a esganadura e na próxima aula o afogamento. Esses são os 4 pontos principais das asfixias que costumam cair e são difíceis, tá certo? Então ficamos por aqui, meu amigo, até um abraço, até nosso próximo encontro.